no Cultura e Saber eu recebo Flávia Reis, escritora, mais de 13 livros escritos, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Para começar, então, o mais recente, Anjo Nunca. Fala um pouco dele. O Anjo Nunca, ele saiu agora no final do ano passado, em dezembro mesmo, entre as festas, sabe? Eu até brinquei que a cor dele estava a cor de dezembro, né? Vermelho. E, na verdade, foi um projeto que eu fiz com a Perabook, que é uma editora aqui de São Paulo, que está muito forte no mercado editorial paulista e também brasileiro. E ele, de cara, ele já entrou numa seleção e foi premiado na Feira do Livro Infantil de Bolonha, agora em 2025. Então, eram 68 países, apresentando mais de 3.800 livros, e eles elegeram 150 que tinham temáticas importantes que a ONU considera que são importantes para um futuro sustentável. E ele saiu, e aí ele foi escolhido. Então, ele estava em exposição agora na Feira de Bolonha, e por causa da temática, que é um livro que trata sobre que tem uma narradora neurodivergente, falando sobre a sua condição e como ela se sente diante do mundo e na escola, diante dos amigos das questões que ela enfrenta. Qual foi o processo para escrever esse livro? Já que você fala, né, como se você fosse uma pessoa, então, neurodivergente. Exato, não foi fácil. Eu sou uma mãe atípica, eu tenho uma filha que tem uma deficiência cognitiva leve, é muito terapeutizada, inclusive, mas assim, está se saindo bem dentro de toda a questão. E eu fiquei, ela tem 15 anos, e eu estou esse tempo inteiro nessa vida com ela, nesse corpo a corpo de cada dia, né, enfrentando a questão. E eu sabia que uma hora eu ia ter que escrever, porque quando ela nasceu eu já era escritora, eu já tinha publicado os livros do Bernardo e a Princesa de Cristal, Bernardo e o Enigma das Amazonas, que livros que já estavam circulando no Brasil. E eu sabia que uma hora eu ia ter que começar a falar disso. E aí até que eu me senti pronta. E levou muito tempo para eu saber assim, de que forma que eu ia fazer, de que forma que eu ia falar sobre isso, né? E tá rodando, o livro tá indo super bem, assim, de cara, em menos de dezembro para cá, a gente já teve muita coisa com ele, e eu espero que ele chegue na maioria das pessoas, né? Porque é um assunto que é necessário. Né? E quais são os temas que você traz? Porque a gente sabe que hoje até se fala bastante em relação, por exemplo, ao autismo. Sim. As pessoas sabem mais. Só que antes os autistas sofriam muito, porque não tinham também o diagnóstico, e sofreram, principalmente aqueles que já são adultos, sofreram muito preconceito, bullying. Você fala disso também? Na verdade, é uma situação que é falada no livro de alunos na escola, porque a escola é o mundo real, né? E os estudantes, não importa qual seja a escola, se privada, se pública, todo mundo tem luz e sombra, né? E os alunos, por mais que a gente converse sobre bullying, os professores falem sobre isso, todo mundo, e hoje a gente tem até um olhar diferenciado e muito mais apurado para isso, né? Essas coisas ainda continuam, de alguma maneira continuam. Por quê? Porque a gente está falando de natureza humana, e a natureza humana ela não vai mudar. Por mais que a gente tente lapidar, tente se ler, se informar, ela não muda. Eu estava até vendo a semana passada uma amiga minha, que é uma escritora, autora conhecida, eu vou até falar o nome dela, Gisele Frederici, que tem o Kings Indoor, ela tem uma das maiores, lindas bibliotecas de literatura infantil e juvenil. Ela estava com câncer grave de mama, e ela teve que contar para os filhos sobre o câncer, que ela estava doente, e teve que informar a escola que ela ia passar por esse procedimento durante esse período de quimioterapias e tal. E os filhos de 11 e 8 anos de idade foram para a escola e estavam sofrendo. Chegavam para os filhos dela e falavam assim: sua mãe vai morrer. Então isso é muito
forte, assim, não importa, não importa. O bullying ele vai acontecer de alguma maneira, né? Neste caso do Hoje Nunca, ele está falando de uma situação específica de que essa narradora, ela é gravada por celulares para os amigos no momento que ela está nervosa na escola, que ela se exalta e ela fica nervosa, e eles filmam e viralizam isso, né? Isso acontece? Tenho toda certeza, Priscila, acontece, né? Então, para você ver como essa questão, a literatura, o que ela vai fazer? A literatura ela vai acompanhando as temáticas da sociedade. E isso é inevitável, isso é inevitável. Então, a literatura ela vai levar essas mensagens para os leitores, os leitores vão ler e vão entrar automaticamente numa reflexão. E essas reflexões é que vai ou não dosar e formar a sua humanização como indivíduo. Então, por isso que a literatura é importante, né? Porque ela acaba influenciando dessa forma no pensamento das pessoas que leem, né? Então, até aí é uma outra história, um outro caminho que é um incentivo de leitura, aí é outra conversa. Você disse que esse livro, desde o lançamento dele, já tomou aí vários caminhos. Um deles é realmente esse acesso às escolas, é que as crianças leiam mesmo? Olha, a distribuição dele foi feita de dezembro para janeiro, aí teve esse prêmio de Bolonha, que foi uma grande surpresa, a gente estava na Bolonha semana passada com ele, e acho que agora o livro já está completamente distribuído, e aí a gente agora vai esperar a temperatura, vai ver a temperatura, mas é muito provável que, pela temática, assim eu espero, mas enfim, é sempre uma caixinha de surpresa. Eu espero que ele ingresse nos programas de edital escolares e governamentais e nas escolas particulares, né, que ele seja visto, né? É por isso até que a gente está aqui, né? Essa temática também você utilizou no livro anterior, foi isso? A temática da neurodivergência, você usou também num outro livro? Não, assim, não. É o primeiro que eu estou falando sobre neurodivergência. É a primeira vez que eu me senti pronta para falar disso, tendo na pele a vivência e, na realidade, essa vivência. E eu quis justamente apurar isso de uma certa maneira, porque a literatura é ficção, antes de tudo. Pelo menos a minha. Eu escrevo ficção, eu não escrevo para relatar uma realidade. Aqui tudo tem que ser... sofrer um tratamento de linguagem, no meu caso, de aplicação da poesia, da aplicação da forma de como que eu quero tratar, tudo isso influencia e é o que cria o texto literário. Então, quanto mais a gente está envolvida numa situação, aquilo fica mais artificial, digamos assim. Precisa de verossimilhança, que a gente chama, no texto, para ele ter assim, um convencimento. Então, eu precisei realmente, para maturar isso, ter um distanciamento de anos para poder sentir de que maneira que seria a melhor forma de falar sobre uma coisa que me atinge também, né? E os outros, o Maremoto, que foi um livro que também foi premiado, foi selecionado pela Fundação do Livro Infantil e Juvenil, levou selo de altamente recomendável e estava também em Bolonha agora, o livro do Maremoto. Eu falo sobre a questão de gênero. O narrador, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe. E ele está se sentindo estranho dentro daquela persona que ele expõe, né, no seu gênero físico. E aí e não é só isso que fala, ele também fala do duplo, né? Porque todo mundo tem um duplo, todo mundo tem a luz e a sombra, o feminino e o masculino, todo mundo tem. Então ele vai falar sobre para que lado eu devo seguir? Eu tenho um sentimento dividido, né? Uma sereia que não sabe ser tritão e ela fica... e ela tem o corpo dividido, metade humano e metade peixe. E tem o sentimento dividido também. Então esse livro foi... na verdade, eu acho que é o estilo, né? Que a gente acaba adquirindo com o tempo e com a maturidade. Eu escrevo desde que eu me conheço por gente. Então aí a gente vai tentando achar os nossos
as nossas sombras e o que dói, né? Para poder transformar aquilo em algo que... E o que não dói também, sabe? Porque eu gosto de aventuras e por isso que eu escrevi a série dos Bernardos, né? Que são literaturas que se passam na época do Império do Brasil. E aí eu vou retratando o Brasil do final do Império, ainda o Brasil escravagista, o Brasil que tinha escravidão. E esse personagem, que é um personagem de fora, o estrangeiro vai olhando e vai se deslumbrando e se maravilhando numa aventura no Brasil. Então ele vai... Então é assim, a gente vai escrevendo conforme a gente sente um chamado assim, para certos projetos, né? E essa trilogia dos Bernardos, que está agora na editora Universos, ela roda muitas escolas, assim, eu estou muito satisfeita com o resultado do alcance desses livros aqui no Brasil. E para fazer, né, para escrever esse tipo de livro, precisa de pesquisa, né? Então, né, você falou até por conta de uma experiência mesmo que você tem, mas eu acredito que você tenha também buscado, né, conhecimento em outras áreas. No caso também do Bernardo, que você precisou fazer uma viagem também à história do Brasil. Me fala um pouco desse processo que você faz de pesquisa, antes de escrever qualquer livro. Olha, o Bernardo até conta uma história muito bacana sobre o começo, né? Porque foi meu primeiro livro, né? E ele foi cunhado assim de uma forma por uma via muito inesperada. Eu estava em Petrópolis quando eu era criança, numa viagem de férias com os meus pais. Na verdade, a gente estava em Teresópolis, não estava em Petrópolis, estava em Teresópolis. E aí eu escutei que existia um palácio de cristal. Aí eu falei, não, é impossível no Brasil existir um palácio de cristal. Não, isso é possível. Imagina uma criança de 10 anos pensando num palácio de cristal. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, e aí eu implorei para o meu pai para me levar em Petrópolis para ver esse palácio de cristal. E meu pai falou, Flávia, a gente não pode, a gente tem que voltar, a gente tem um tempo para voltar para São Paulo e tal. E aí, da frustração de não ter ido ver o Palácio de Cristal, eu imaginei aquilo e escrevi um mini conto sobre esse personagem Bernardo que estaria indo nesse palácio, o que teria nesse Palácio de Cristal. Aí eu criei a primeira história aos 10, 11 anos. E aí depois a vida vai levando a gente. Eu participava das jornais de literatura do colégio, mandava poesia, etc. E aí me formei em Direito, onde a gente escreve muito também. E aí eu falei assim, aquela história daquele Palácio de Cristal, na minha cabeça, eu preciso resolver isso. E eu fazia, ao mesmo tempo que eu fazia Direito, eu fazia oficinas literárias, porque eu gostava de escrever. Então eu sempre participava de oficina. Fiz oficina do Marcelino Freire, fiz várias oficinas com Alberto Caeiro, até que eu entrei numa oficina na Flip, de novos autores, que era assim, tinha que mandar um texto e você precisava selecionar quem ia ser. E aí eu entrei, e aí a partir disso eu não parei. Aí eu peguei esse texto que eu tinha e inventei a história e fui para Petrópolis e fui fazer a pesquisa. Aí sim eu fui fazer a imersão. E aí eu estava até madura para ver essa semente de história que eu tinha feito aos 10 e por isso que e aí levei e transformei isso. E aí essas pesquisas foram muito árduas, assim, porque não só eu fui para os lugares para fazer o in loco, para poder colocar no livro, e aí eram coisas tudo que eu coloquei no livro são coisas que nós, brasileiros, não sabemos que temos no Brasil. E era uma preocupação que eu tinha. Eu queria botar palcos, espaço e tempo dessas narrações, numa coisa que surpreendesse o leitor, né? Os estudantes e tal. Ele é feito por uma faixa etária infanto-juvenil, que o mercado chama de infanto-juvenil, né? Que é uma faixa etária de 12, 13, 14 anos, que tem ainda esse maravilhamento, assim, quando imagina, né, um Brasil
do final do Império, e aí ele também pode se confrontar com a questão da escravidão, com a questão de quem era Dom Pedro II, com a questão de quem era a Princesa Isabel, enfim. Então isso tudo deu bastante trabalho. Quando você chegou no Castelo de Cristal, ficou decepcionada ou não? Era diferente, né? Não era lógico que que a gente imagina, mas era lindo, igualmente lindo. Eu recomendo. Vamos falar de uma outra obra, Estrela Lobo. O que ela fala? Bom, foi bom você falar. O Estrela Lobo também saiu ano passado pela Editora do Brasil. Ele estava na Feira de Bolonha também, no stand do Brasil em Bolonha, com a editora. E ele, na verdade, eu escrevi uma mitologia. Uma estrela que nasce junto com os outros astros, e aí ela desce na Terra. E aí, só que quando ela chega na Terra, ela vira lobo. E aí, só que ela se encanta com aquele lugar, com aquela floresta que ela está. Né? E aí ela não quer mais voltar a ser estrela, ela prefere ficar lá. E as ilustrações, posso mostrar? As ilustrações são da Natália Gregorin. E olha que coisa linda que ficou. Aqui é o nascimento da estrela, né? E aí, não vou falar, não vou dar spoiler, mas assim, aí ela vai para a Terra, olha, e vai virando lobo, tá? É assim. Bom, mas o que vem aqui são que ela se depara na floresta, né? Aí eu trago a questão das queimadas, né, que a gente teve. Eu escrevi esse livro naquela época de final de pandemia, naquela tempo de pandemia. Não sei se vocês lembram que a gente tinha as queimadas no Pantanal e que as coisas a gente recebia aquelas notícias das onças queimadas e tal. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, eu quero imaginar uma situação em que isso possa ser pensado, né, para o leitor. Então, acabei fazendo. Aí, qual outro assim que você tem, que você fale, esse aqui deu bastante trabalho para fazer? O Anjo Nunca. O Anjo Nunca, não sei se você viu, a capa dele é furada, assim, ele foi impresso no Pantone, que é uma qualidade gráfica que a gente gosta muito, e ele é perfurado, né? Isso aqui é uma raridade ver nos livros hoje em dia, né? Que é para esse corte, né? Que tem um simbolismo. Um livro, qualquer livro de literatura infantil e juvenil, ele carrega na materialidade dele mais de um tipo de leitura. A leitura da linguagem literária, que é do texto, a leitura da linguagem imagética das ilustrações, a leitura da diagramação e assim, os simbolismos do que isso pode... O que isso representa? Por que essa capa ela é furada, né? Então, assim, tudo isso são formas de ler um livro. Não é só... A gente não lê um livro só na questão das palavras. A gente lê muito mais que isso num livro, né? Então, eu acho que este projeto aqui, ele tem uma profundidade diferenciada. Eu esperei muito para fazer, sabe? Então, acho que foi ir a forma, achar o tom, achar de que forma você vai falar disso, sem parecer panfletário, sem parecer... Isso é um desafio, né? Então, eu considero que esse foi o maior desafio até agora. O Maremoto também deu trabalho, porque é do ponto de vista de alguém que não sabe, né, quem ela é, mas então essa é uma identidade que teve bastante cuidado assim para escrever o poema, porque o Maremoto é um grande poema, né? Eu entendo que o texto dele é um grande poema. E aí os outros, aí tem os de curtição, que é o Artimanha, o Catassol, que são livros que vão falar no Artimanha, a arte é a narradora. Então a arte vai falar quem ela é. É um livro lindo também que eu gosto muito e que ficou... e que vai falar sobre arte brasileira, vai falar sobre Bispo do Rosário, vai falar sobre o nosso autor... eu vou trazendo referências da arte, falando, e a arte vai falando como ela se sente por ser arte, né?
né? O Catassol é um livro que vai falar sobre diferenças. Ele é um livro que ele se aproxima um pouco na gênese assim do meu estilo literário, que fala sobre aceitação de alguma maneira, né? Uma girafa que ela foi na pandemia, por isso que está com a máscara. É uma girafa que ela é frutacor e ela vai mudando a cor conforme o lugar onde ela está. E ela encontra, olha aqui ela, que linda. A Carla Caruso que fez a ilustração. Só que ninguém olha para ela. E ela carrega o sol. Ela é a Catassol. Ela carrega o sol. Ela carrega o sol pelo mundo. Ela vai levando o sol onde ela está. Ela leva o sol. Só que todo mundo, ainda assim, mesmo com o sol, ela é ignorada, né? E aí vai falando sobre serviço, sobre ser notado. As crianças gostam demais desse projeto, desse trabalho da girafa, até que ela encontra alguém que liga para ela, assim, aí ela não acredita, ela fala assim, aquela já tá verde, ela vai mudando de cor, né? E ela vai para Bahia, e aí ela encontra lá um caracol, e aí esse caracol, ela não acredita que ele está conversando com ela, mas como assim o leitor me belisque se ele falou mesmo comigo, né? Assim, então fala sobre amizade, né? Sobre como você encontra alguém que olha realmente para você e que escuta o que você fala, né? Então, Catassol também. E ele entrou no plano de biblioteca da cidade de São Paulo. Ele está muito distribuído. As crianças das escolas públicas estão lendo esse livro. Então, fico muito feliz assim com esse resultado. E você costuma ir também às escolas para falar com as crianças? Como que funciona? Sempre que me chamam e me convidam, fazem trabalho sobre a leitura dos livros, os Bernardos são os que mais me levaram até agora nas escolas, porque sempre o público infantil e juvenil, as criançadas adoram história de aventura, né? Foi o que mais me levou. Mas eu tenho esse aqui da Editora Globo, que é o livro de contos, Mundo Paralelos, que é uma coletânea que a gente escreveu em parceria com outros autores pela Editora Globo, que também, esses estilos assim, sempre entram em escola, né? Quando tem contos e uma narrativa mais potente, mais de fôlego, né? E esses encontros te ajudam a criar o próximo, a pensar, porque a criançada fala e tem uma troca com você, né? Olha, assim, o que eu não, que é sempre inesperado, é sempre sempre surpreendente. A forma como os leitores lidam com as histórias. Ou eles gostam, ou também se não gostam, também não fico chateada, porque o livro e a forma, depende, é que nem música. Você escuta uma música no rádio, às vezes você não está conectada com aquela música àquela hora, mas numa outra hora, num domingo, você está afim de escutar aquela música. O livro eu acho que é a mesma coisa, assim, ele tem hora que ele fala com você de uma forma que você absorve de um jeito, e tem hora que ele você não se identifica com isso, ou gera um estranhamento que você fala, ai, não, que coisa horrível, nada a ver, mas aí depois de um tempo você pega, relê, e você gosta. Então, é muito... A arte, ela tem esse poder, assim mesmo, de instantâneo, de criar tudo e às vezes não criar nada, né? Então, as crianças, depende muito. Eu já escutei várias coisas. Já escutei, por exemplo, dos Bernardo, como que você fez eles não terminaram juntos, como assim e tal. Então, assim, depende. É muito difícil falar sobre isso de uma forma assim mais objetiva, sabe? Mas eu acho que a forma como eu crio, eu nem sei te falar, Priscila, porque assim a coisa baixa, assim, a ideia baixa, aí eu transformo aquilo. Eu tenho, por exemplo, 2 juvenis, que eu tô com 8 capítulos escritos e o outro tá com, sei lá, 4 capítulos escritos. E aí eu fico neles, eu volto neles, aí eu falo, não, ainda não... Aí, às vezes, é muito relativo, sabe? Eu estava até querendo fazer uma residência literária agora para terminar pelo menos um dos 2, né? Mas você precisa de tempo e a gente é sempre atravessado por outras coisas, né? Com família, filhos. Eu também estou na academia, eu faço pós-doutorado na Unesp em Literatura Infantil e Juvenil, então
as demandas de congresso acabam acontecendo. E agora eu estou terminando um livro acadêmico que vai falar sobre literatura juvenil e sociedade, que é em homenagem ao meu orientador do doutorado, que foi o professor Nicolau Gregorin, da USP, José Nicolau Gregorin, filho da USP. E a gente está lançando um livro com artigos acadêmicos que empregam a teoria e crítica de literatura infantil e juvenil deste professor, né? Então, tá dando um trabalhão. Vai sair agora, o livro sai agora em maio, né? Então, tem essa vida acadêmica também que eu levo paralelamente, né? E que acho que acaba comprometendo. Eu estou precisando realmente pegar uma mala e ir para uma salinha com uma janelinha para terminar de escrever meus projetos. Uhum. Não tem um padrão, por exemplo, você tem alguns livros que você demora um pouco mais de tempo, outros eles saem, fluem muito rápido. É muito difícil, varia demais de como isso é muito até interessante falar disso com você, porque eu nunca parei para pensar assim em como funciona. Mas eu tenho assim um projeto que está prontinho para um livro-álbum, né? Para um livro de ilustração, que é mais ou menos no estilo do Maremoto, que são palavras pequenas, recortes pequenos e aquela ilustração, aquela visualidade da beleza, né, do livro ilustrado, que o livro ilustrado traz, que seria um livro infanto-juvenil, assim, que está pronto, né? Mas eu ainda não estava até conversando aqui com a parceria da assessoria de imprensa, o Antônio, e assim, ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Eu estou pensando. E a gente vai lidando com os projetos, né? Mas o que eu mais gostaria mesmo era de terminar esses que eu já comecei, que estão bastante avançados, e eu preciso sentar e falar assim, eu só vou sair daqui quando terminar isso. Você está agora, então, num projeto de um livro acadêmico. Você pensa em ir também para essa parte, ou o que faz mesmo seu sorriso brilhar são os infanto-juvenis? Foi bom você perguntar isso, sabe? Eu fiz mestrado, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, e estou fazendo um pós-doutorado. Nesse tempo todo, mais de 10 anos, né, na mão, a gente também, a gente olha para a literatura de uma maneira teórica e crítica, né? O que é bom, o que eu acho que de alguma maneira ajuda na minha maturidade para criação literária, que é completamente diferente, né? A gente fica um pouco mais consciente, às vezes um pouco mais crítico, autocrítico e tal. Mas eu sempre levei as duas coisas porque estudar me acalma. Então eu acabo levando as duas coisas em paralelo, mas o que eu gosto mesmo de fazer é criação de texto literário, trabalhar na criação de texto literário. Olha, você vê, eu agora, só no pós-doutorado, que eu estou lançando um livro acadêmico, que eu podia já ter feito isso no doutorado, que eu já podia, mas não, assim, na verdade, a escrita literária, para mim, é uma prioridade. E eu acabo querendo me dedicar mais a isso. Mas, às vezes, eu tenho que contrabalançar, sabe? Porque estudar também é importante para mim. Então, é isso. Bom, quero agradecer, então, essa conversa, né? E falar de tantos livros interessantes, inclusive este último, que talvez ajude muitas mães também, né? Muitos pais, tanto para entender, né, esse mundo diferente em que os filhos estão, e talvez até para quem está nesse mundo poder se entender um pouco melhor, né? Com certeza, espero que a literatura voe. Obrigada.